Passion, inspiration, people, George Roberts Thoughts. É com muito prazer que hoje eu converso com essa mulher que é o maior sucesso em todos os projetos que vem desenvolvendo ao longo do tempo em sua carreira. Ela é life coach, jornalista e escritora. Hoje eu estou de frente com Dani Bastos. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, querido. Foi só para causar um suspense essa coisa da internet, para a gente fazer uma entrada triunfal. Mas muito obrigada por me receber aqui e um beijo para todo mundo que está aí de casa vendo a gente. É um prazer. Bom, eu e a Dani, a gente já tem um tempo que a gente já vem conversando, a gente se conhece. Vamos colocar aí uns 4 ou 5 anos, se eu não estiver aí errado. Mas parece, sabe aquelas pessoas, gente, que parece que a gente já conhece, assim, há muito mais tempo do que isso, né? É a sensação que eu tenho quando a gente bate aquele nosso papo. Parece, assim, que somos amigos de infância, né, Dani? No nosso debate. Tipo isso. É tipo isso. Quando o coração escolhe, escolhe, né? Nossos papos a gente morre de rir, é uma delícia e é sempre um prazer. Muito obrigado. Para quem não conhece a Dani ou já acompanha, né, a carreira da Dani Bastos pelo Instagram, @DaniBastosLifeCoach, para quem acompanha, sabe da importância da vida dessa mulher, a importância e a fonte de inspiração que ela é na vida de muita gente. Na vida de famílias, na vida de jovens, crianças, mulheres. Vamos saber mais sobre a vida dela, gente? É isso aí. Então, vamos começar aqui a nossa entrevista por um convite meu. Vem, quero convidar todos vocês a viajar no mundo de Dani Bastos. Dani, começa contando pra gente quem é Dani Bastos. George, eu sou uma sonhadora, né? Uma pessoa que acredita muito na vida, nas pessoas. Acredito que a gente possa fazer muita diferença e ser contribuição na vida de todo mundo. Eu acho que eu tenho um jeito muito prático e alegre de viver a vida e eu acho que isso traduz no meu trabalho. Eu brinco que eu nasci coach, eu só não sabia que tinha esse nome, né? Então, assim, é um olhar muito prático em relação à vida que deixa tudo um pouco mais leve. Então, eu acho que é isso que é minha intenção em tudo que eu faço. Se tem uma missão e um propósito, eu acho que é isso, é facilitar e causar, assim, um impacto de uma forma bem gostosa e bem leve para que as pessoas vivam a vida do dia a dia um pouco melhor. Muito bom. Agora, a Dani, antes de se descobrir coach, né, a jornalista, como foi o processo na escolha da sua carreira no período da juventude? Como foi aí para você esse start? Eu sou sagitariana, então eu acho que eu sempre fui muito curiosa, sempre li muito, sempre gostei muito de ajudar, e eu acho que uma coisa foi encontrando a outra. Então, eu me formei em jornalismo, mas com 16 anos eu trabalhava com um grupo de apoio aos doentes de AIDS, então eu já trabalhava com pessoas, e isso eu sempre me apaixonei, porque eu gosto muito dessa conexão, tem muita facilidade, né? Tem gente que diz que gosta de animais porque não se ligam muito com pessoas. Não que eu não goste, adoro, mas eu amo pessoas, eu amo a complexidade das pessoas. Então, eu acho que isso sempre que norteou um pouco o meu trabalho. Então, no jornalismo, eu me lembro que eu tinha um idealismo, assim, que eu queria dar voz a quem não tinha. Trazer a atenção para assuntos que não eram, às vezes, de relevância para a mídia e que faria diferença na vida das pessoas. E eu acho que foi por aí, nessa vertente, no jornalismo, que eu comecei a me apaixonar pelas histórias, aí eu descobri a psicanálise, comecei a fazer análise e estudar, e aí veio o coaching, e aí foram seguindo os outros, né, vertentes terapêuticas, Theta Healing, constelação familiar, mas sempre nessa busca de autoconhecimento e de colocar esses conhecimentos a serviço das pessoas. Muito bom. Dani, vamos falar tem um tópico, né, uma pergunta que eu recebi. Você é muito jovem, já começou a trabalhar, né, dando apoio, foi o que você estava falando também, apoio, né, às pessoas né, que carregavam o vírus da AIDS, né? Então, assim, portadores do vírus HIV. Naquela época, vamos ser assim bem honestos, né? As pessoas não tinham o esclarecimento que tem hoje.
para você lá atrás, quando você vê toda a tecnologia, a evolução, o tratamento de hoje, né? Como é que é para Dani? Como é para Dani de hoje enxergar aquela Dani de 17 anos que já defendia com muita propriedade, né, o ser humano, né, que até então não tinha tanta informação em relação do que levava, do que trazia no seu próprio corpo, né? Como foi isso para você? Como é isso para você? Eu acho que essa, para mim, sempre foi uma questão de que essas pessoas que eram soropositivas nessa época, elas eram excluídas da sociedade, elas eram realmente marginalizadas. Então, isso era uma coisa que mexia muito comigo, porque eu achava aquilo uma coisa doente da sociedade, de como a gente pode excluir as pessoas que, né, os nossos irmãos, por carregarem um vírus, enfim. Se sabia muito pouco na época e a mortalidade era avassaladora, porque era muita gente morrendo e ficando doentes. Agora, a diferença, né, que hoje a gente não tem cura ainda para o vírus da AIDS, mas tem um tratamento muito eficaz, que as pessoas não adoecem mais como adoeciam daquela forma, né? Ainda traz, eu não quero de forma nenhuma simplificar, né? Isso porque é complexo, eu tenho muitos amigos que vivem com AIDS e que tem um tratamento sim a ser feito, tem que ter um cuidado especial. Agora no Covid foram pessoas que eram grupo de risco de se contrair esse Covid, poderia agravar. Então é óbvio que é uma doença autoimune, então a gente precisa ficar muito atento e sempre tomar precaução. Mas eu sempre, o que me atraía é isso de dar esse lugar de volta a essas pessoas, de dar essa dignidade a todas as pessoas, independente das escolhas dela, qualquer que sejam. Então, eu acredito muito na liberdade individual. Então, isso para mim era uma coisa muito importante. Então, a AIDS, eu gostaria de tranquilizar o meu coração de 17 anos, de que as pessoas iam conseguir viver com muita dignidade e vidas longas e até saudáveis por muito tempo e não teria cura tão rapidamente, mas teria sim uma boa estatística aí de uma qualidade de vida. Então, acho que isso. Muito bom. Com todo esse estudo, gente, a vida dessa mulher começou a ficar com uma agenda lotada. Por quê? Ela foi jornalista na Rádio Bandeirantes, na rede Sesc Senac de televisão, ela foi uma jornalista atuante no mercado, e a vida de Dani, muito atribulada, com uma agenda louca, ela decide fazer uma viagem aos Estados Unidos em 2003. E como foi, né? Como surgiu essa vontade de deixar o Brasil por um momento para se tranquilizar e essa vinda para a América? Como aconteceu isso? Nada foi planejado. Eu vim para passar Natal e Réveillon com uma amiga que morava em Rockville, minha melhor amiga mora lá até hoje, e em Maryland, e eu conheci o Xande, meu marido. No dia seguinte que eu cheguei, eu o vi pela primeira vez, foi aquelas coisas de filme que eu nunca imaginei que fossem reais. Amor à primeira vista mesmo. Eu vi, parece que minha alma o reconheceu. A gente não ficou nem nada e eu fui embora, eu fiquei visivelmente abalada assim com ele, foi muito estranho. E a gente se encontrou em janeiro, passou o Réveillon e tal, eu fui para Nova York, eu voltei e a gente se encontrou e eu não fui embora, George. Eu não voltei para minha vida. Meu apartamento, tudo que eu tinha no Brasil, eu deixei para trás. Eu tranquei, eu estava fazendo pós-graduação, tranquei, larguei trabalho, larguei tudo. E fiquei apaixonada. Gente, o que a paixão faz com a cabeça de uma pessoa? Olha isso, né? Mas não parou por aí. Você começou a desenvolver aqui na América, né? Você começou a buscar estudos, né? Além de um casamento, filhos, você começou aqui na América a estudar mais sobre o mesmo assunto que você sempre defendia no Brasil. Aqui você deu sequência aos seus estudos, né? E como surgiu a ideia da Dani em se aprofundar mais como life coach? Eu acho que começou com o meu próprio processo de análise. Eu comecei a fazer análise
E é engraçado que eu já tinha passado por terapias antes e todo mundo falava assim, você devia fazer psicologia. E todo mundo vinha falar comigo e eu sempre tinha um conselho, uma coisa. Todo mundo, eu era referência em todos os lugares que eu fui. Minha escola, meus tios, minha família, todo mundo sempre gostou de conversar comigo. E eu sempre tive, eu percebo hoje, que eu já tinha uma escuta analítica, que eu já tinha, porque eu acredito muito nisso, quando a gente junta uma missão com um dom, uma habilidade que você já tem. Então, isso era uma coisa muito natural para mim. Eu me expressava muito bem e tinha uma escuta muito empática. Eu sempre vim desse lugar de não julgamento. Então, foi uma coisa que, quando eu comecei a fazer análise, a minha analista logo notou. E ela falou assim: por que você não fez psicologia? Eu falei: você sabe que eu não reconhecia, como era muito natural para mim, eu não reconhecia aquilo como um talento, eu não reconhecia aquilo como uma profissão. Para mim, era a minha natureza. Né? Então, eu não identificava aquilo, estava muito próximo. Então, quando outras pessoas começaram a falar, eu falei, nossa, seria interessante e tal. Aí eu comecei a estudar psicanálise, minha analista começou a me dar formação, eu fiz uns cursos online com profissionais no Brasil, e nisso entrou o coaching. O coaching, na época, só tinha em Nova York, Los Angeles, em Califórnia, tanto que minha certificação é da Califórnia, porque não tinha ainda. E eu gostei muito quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, eu achei que tinha uma fonte psicológica, claro, mas tinha uma coisa voltada para o objetivo, para você realizar coisas. Em vez de você ficar muito no problema, você voltava para a solução. E minha cabeça meio que operava dessa forma. Eu sempre fui muito desproblematizada, assim, eu sempre fui muito safo. E eu percebia que o coaching tinha essa pegada, que é voltada para a solução. Então, em vez de ficar no problema, né, esmiuçando aquilo, você pega tudo aquilo que fez o sofrimento, que gerou o sofrimento, e a gente foca em como melhorar aquilo, né? Como curar aquela ferida e dar um futuro legal, enfim. Então, eu acho que isso que uniu as minhas vocações, eu acho que elas foram se encontrando e agregando, né? Então, eu acho que foi um pouco por aí. Agora, Dani, como foi esse processo para você, né, com todo esse estudo, desenvolver um material no qual pudesse, né, atender a necessidade de famílias também? Você escreveu o livro How to Empower Your Kids, que até mesmo no ano de 2019, gente, essa obra ganhou o prêmio Diamante na categoria, né? Foi a categoria Diamante nos notáveis, né? Ela foi a escritora do ano de 2019 pelo material que ela desenvolveu. Então, Dani, como foi para você, né, sentar e começar a elaboração de um material voltado para autoajuda naquele momento? Conta pra gente quais foram como surgiu a ideia, como você decidiu colocar isso aí, né? Porque sentar, gente, e escrever, desculpa, não é para todo mundo, né? Colocar ideias e sincronizar aquilo ali de uma forma que venha contribuir, né, para ensinar, educar, conscientizar, é complicado. E como foi esse processo para você? Jorge, eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Eu fazia uns atendimentos, e um dia eu recebi uma cliente de 8 anos, uma menininha de 8 anos, e ela estava com muita dificuldade de relacionamento com a mãe. E eu percebia que havia ali uma grave falha de comunicação e uma adaptação de uma expectativa. A mãe esperava que a filha soubesse coisas que a filha não sabia, e essa frustração gerava uma comunicação muito truncada. Então, quando eu conversei com a menina, ela falou assim: a minha mãe reclama que eu tô agressiva, mas ela às 7 horas da manhã tá gritando no meu ouvido. E eu falei para ela: o que você tem que fazer? E tudo começou com uma lista. Eu peguei um papel e fiz uma lista de tudo que ela tinha que fazer de manhã e falei para ela: se antecipa. Ela era muito esperta, ela tinha 8 anos, mas ela tinha telefone, ela já tinha toda uma estrutura, tanto psicológica quanto física mesmo, estrutura de recursos em termos de iPhone e tal. E aí eu falei com ela:
E ela rapidamente pegou a ideia. Eu falei, você vai se organizar para você ficar independente, para você fazer as coisas antes que a sua mãe grite com você, antes que a sua mãe brigue, você se antecipa. Você já sabe o que você tem que fazer. Você é uma mocinha, você sabe escovar seu dente, pentear seu cabelo, né? Se arrumar para a escola. E vamos ver o que funciona aí com isso e a gente vai conversando. E eu peguei essa lista, eu fiz, a menina levou a lista para casa, a mãe no dia seguinte ligou para mim e falou, o que você fez com ela? Hoje ela acordou antes do horário, ela fez tudo o que tinha que fazer, foi a melhor manhã que a gente já teve. E aí eu falei, ah, que legal. Aquele feedback, eu falei, gente, isso é tão simples. E as pessoas não pensam nisso, em ensinar as crianças a se organizarem, a se estruturarem, descobrir prioridades, né? Assim, a criança não sabe o que é prioridade. Então, é muito importante que a gente ensine para eles, inclusive para tomar decisões. Como é que você organiza a sua estrutura de trabalho, do seu dever de casa? Primeiro, o que é o deadline, né? Aquilo que vai te tomar mais tempo, que é mais difícil, enfim. Ensinar para as crianças a pensarem. E eu percebia que os pais não ensinavam isso. Atendendo famílias do mundo todo, eu via que as pessoas tinham o mesmo problema. As mães, principalmente as mães, eram as mesmas queixas, todo mundo falava a mesma coisa. Eu falei, gente, não é possível. E na minha casa, essa estrutura já existia. Eu já ensinava as minhas filhas. Eu falo que meu papel é ensinando elas a viverem. Então, assim, eu vou ensinando tudo. Eu vou daqui até a piscina, eu falo, olha, a criança fica pro lado de dentro por causa dos carros. Quando chega na beira tem que parar, olhar para um lado e para o outro. Não pode atravessar sozinha. Então, eu vou ensinando para elas, em vez de ficar brigando, eu vou mostrando para elas como que faz. E aí eu sentei para fazer uma cartilha. Eu sentei para fazer uma cartilha para essa mãe dessa criança de 8 anos. E falei, ah, se a cartilha ficar legal, eu passo para as minhas clientes. E foi isso. Eu sentei para fazer a tal cartilha e saí com 70 páginas escritas. Quando eu vi o livro não foi programado, ele meio que saiu. Mas eu percebo que aquilo já era o meu trabalho, já eram coisas que eu falava, já era uma metodologia que eu inconscientemente fui criando e aplicando e que foi sendo testada por mim mesmo, na minha família, e depois eu passei aquilo adiante. Então, eu acho que foi um pouco por isso, foi um caminho muito orgânico. Muito bom. Quando você fala nesse caminho, né, orgânico, é interessante porque você começou na preocupação que está dentro de casa, né? É como a minha família, bom, vou colocar assim, né, a sua família como uma base daquilo que você quer passar para outra, né? É aquela velha história, né? Tudo começa dentro de casa. Educação, informação, caridade começa dentro de casa primeiro. Né? E dali você desenvolveu vendo as suas filhas também, como elas levam a vida e a sua comunicação em relação a elas, você viu que começou a dar certo, né? Começou a tudo dar certo. Tudo é pausado, tudo é muito colocado com a palavra principal que eu acho que pai e mãe, né, tem que trazer para dentro de casa, tem que ter dentro de casa, é o respeito um com o outro, para que a sua criança também, quando chegar a público, saber como falar. Às vezes, só pelo olhar, o seu filho, a sua filha já compreende o que você quer dizer. Né? Eu acho muito legal, muito importante. E nisso você se dedicou muito à constelação familiar, né? Quando você fala da constelação familiar, que você tem aí diretamente, né, essas pessoas que precisam da sua ajuda, como é para você? Você acha que existe uma integração? Que existe integração de pai e mãe? Você acha que a mãe é mais preocupada com o seu filho? Como é você, né? Analisando esse conceito familiar, como é que é para você? Você acha que começa tudo pela mãe ou o pai também demonstra um interesse pela vida do seu filho, por conhecer mais o seu filho? Como é isso? Eu acho que não tem essa ordem de importância entre pai e mãe. Eu acho que filho é o resultado do pai e da mãe.
Eu acho que há uma diferença, eu acho que há uma diferença muito grande do comprometimento das pessoas. Não acho que é do pai ou da mãe, é individual. Então eu percebo que algumas pessoas levam a parentalidade a sério. Elas querem se informar, elas querem fazer melhor, elas não querem apenas repetir, elas querem realmente educar os filhos. E eu sempre penso o seguinte: a função da parentalidade, na minha opinião, eu quero que meus filhos tomem boas decisões, façam boas escolhas quando eu não estiver por perto. Porque quando eu estiver, eu posso direcionar, eu posso falar, não faz isso, não faz aquilo, isso pode dar errado, pensa. Eu posso trazer essa consciência para eles, mas quando eu não estou, eles vão estar ali para tomar decisões. Então, eu gostaria que eles tivessem estrutura o suficiente para analisar riscos, consequências, para que tomem boas escolhas, para que façam boas decisões. Então, para mim, a parentalidade é isso. E eu percebo que entre os casais, mesmo que não seja um casal romântico, mas que tem um compromisso com a parentalidade, eu acho que precisa muito desse amadurecimento. Tem adultos que vivem no princípio do prazer. Eles fazem o que convém, o que é bom para eles, e não necessariamente o que é funcional para a criança. Eu nem falo nesse lugar meio que heróico, meio, sabe, Marte, de colocar o filho em primeiro lugar, porque eu nem acho que tem que ser o filho em primeiro lugar. Eu acho que tem a ordem, tem uma estrutura a ser seguida, mas eu acho que o lugar dos pais é um lugar de maturidade. Sabe? De saber o que está fazendo. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo em relação ao meu filho, quem sabe? Sabe? Não dá para delegar. Então, eu não percebo que um é mais importante que o outro. Eu acho que o filho é o resultado de dois seres funcionais, sejam duas mulheres, dois homens, mas que a criança, o DNA da criança é a misturinha do papai e da mamãe, que precisa funcionar, que precisa ter as referências que são importantes para que aquela criança funcione bem. Mas aí eu percebo que é o nível de amadurecimento e comprometimento. E aí você vê um resultado bacana com as crianças. Muito bom. Eu te fiz essa pergunta porque, na verdade, não foi uma pergunta que eu elaborei, mas foi uma pessoa, né, que entre 82 perguntas, né, mandou essa pergunta e eu achei bem interessante, né? Onde ela fala, né, na pergunta, ela até colocou um trechinho, a dificuldade que ela sente é justamente quando ela fala para a filha dela, né, pontos e cuidados que a filha dela, como uma mocinha, tem que tomar, né? E o pai discorda porque acha que é muito cedo para a filha mocinha, né, ter esse tipo de aprendizado. Agora, para uma mocinha, né, que vamos colocar de 15 anos, né, já é uma idade onde que a mãe, então, essa mãe fez essa pergunta, né? Então existe ali entre ela e o esposo, sabe, essa diferença que ela vê a filha, ela consegue ver a filha madura, uma moça, e o pai ainda vê a filha menininha. Uhum. Né? Isso é muito comum, né? Uhum. A gente percebe que os homens têm um pouco de dificuldade de ver as filhas crescendo, ver as filhas como pequenas mulheres. Mas o mais importante entre esse casal é que um não pode desautorizar o outro na frente do filho, porque senão vem uma ordem quebrada, né? Uhum. Como a mãe pode, como o papai não pode. Então, isso é o que eu falo, quando tudo tem um limite. Até a rigidez, a estrutura, ela precisa ser maleável de acordo com a necessidade da criança. Tem criança que precisa de mais estrutura, tem criança que precisa de um empurrãozinho. Cada um é uma necessidade específica. Mas o mais importante é que os pais consigam se entender antes de passar aquela mensagem para a criança, para o adolescente. Porque o adolescente e criança também, eles são muito espertos. Eles jogam um contra o outro e eles vão em quem dá mais. Criança nasceu já sabendo manipular pai e mãe. Então, eles vão... criança sabe o que quer e sabe como conseguir. Então, eles vão no pai que tiver, entre aspas, mais fraco ali para conseguir. Então, o poder de barganha da criança é grande e os pais ficam fracos, porque eles estão brigando entre si. Eles não têm uma coesão para passar aquilo para a criança. Então, a criança aí, de todas as formas, ela está sendo prejudicada. Mesmo que ela tenha o que ela quer a princípio, ela está sendo prejudicada. Em relação a ensinar as coisas de quando a menina começa a ficar mocinha,
tem determinados cuidados que realmente uma mulher vai saber ensinar melhor, até pelas experiências próprias, do que o pai vai saber. Então, independente do que o pai acha, se a mãe acha que está na hora de determinados tipos de cuidados e atenções, é importante que informação é poder. Então, assim, traga informações para os seus filhos, e informação é a melhor arma que tem em todos os sentidos. Então, eu sou super a favor de que informe sim, a mocinha tem que saber, tem determinadas coisas. Engraçado que você falou isso, eu adorei essa pergunta. Na escola da minha filha mais velha, que tem 13 anos, foi um pessoal falando sobre coisa de gênero e o que pode, o que não pode, e a mulher falou uma coisa que eu absolutamente não concordo. Ela falou que nada que você não pode falar para um menino, você não deve falar para uma menina. Então, tudo que você fala para um, você tem que falar para outro, que você não falaria para um, você não fala para o outro. E eu acho que isso está errado. Um menino não usa um menino heteronormativo, típico e tal, ele pode sentar com a perna aberta, com um short, uma menina de saia, ela não pode sentar com a perna aberta. Então, você tem que ensinar coisas diferentes que é típico daquela criança. Entende? Então, não tem a ver com o gênero, tem a ver com a postura de que cada um carrega. Então, se eu boto uma saia curta, eu não posso sentar, não posso deixar minha filha sentar de perninha aberta. Entende? Ela não pode sentar como se ela tivesse de short. Não tem nem a ver com o sexo, tem a ver com o tipo de vestimenta. Então, não é preto no branco. O que eu não posso falar para o menino, eu não posso falar para uma menina. Não é bem assim, porque nós não somos só isso, né? Então, eu acredito que essa questão é muito vasta. Muito bom. Bom, o meu grande amigo, artista maravilhoso, esse empresário, Dotti, ele faz a pergunta aqui. Dani, o seu livro já foi lançado no Brasil? Tá aí, Dani, tá aí. Vai ser lançado. Gente, eu estou traduzindo. Por enquanto, ele está só em inglês, mas eu estou traduzindo ele para português. É que eu escrevi ele em inglês porque ele começou por causa de uma cliente americana. Mas eu vou traduzir rapidamente, pode deixar. Muito bom. Agora, antes de voltar aí no livro, Dani, eu quero só colocar um adendo, né? Tem uma profissional aqui, né, com a gente, que é a Elizabeth Lima. Eu até fiz também uma entrevista com ela. Ela é uma professora no Rio de Janeiro e ela trabalha diretamente, né? Ela é psicopedagoga e é uma pessoa especializada nessa área também, né? Ela levou para dentro das escolas essa estrutura, né, de como trabalhar o emocional com seus alunos. E isso foi de uma forma tão fantástica e tão inteligente, né? Ela é do Rio de Janeiro, no qual os pais começaram a se interessar pelo tipo do assunto e como, né, é legal o professor, porque assim, você é uma jornalista, você escreve, você é porta-voz de muita gente aqui nos Estados Unidos e os professores hoje também estão se preocupando, né? Digo, hoje não, né? Já se vem essa preocupação, né, com o seu aluno, como o seu aluno é tratado dentro de casa. Muitas das vezes, na própria sala de aula, o aluno deixa muito claro, ele traz dentro de casa para a sala de aula aquilo que, de repente, não agrada a outros coleguinhas, né? E é tão interessante quando a gente tem profissionais que enxergam, vem isso no aluno, né? E já começa esse trabalho desde cedo da constelação familiar, né? Do tratamento emocional, convidar o pai, a mãe, as escolas e falar mais a fundo sobre esse tipo de assunto, até mesmo para o pai e a mãe aceitar o seu filho como ele é, e não querer decidir pelo filho no futuro a que carreira seguir, né? É uma questão muito interessante e ela faz o maior sucesso com isso, Dani. Bom, e gente, e aqui nos Estados Unidos eu tenho a Dani, né? Que é essa mulher que é procurada por muita gente. Se vocês acham que só aqui nos Estados Unidos, estão muito enganados. São brasileiros residentes aqui no Brasil, na Europa. É tanta gente atrás dessa mulher que para eu conseguir falar com ela, marcar uma entrevista, é difícil. Mas eu consegui. Então,
Dani, quando a gente fala, né, da educação, cultura, arte, que você defende isso com muita propriedade, né? Hoje, como você vê, né? Você pode aí falar dos dois mundos, né? Do Brasil e dos Estados Unidos, né? Como você vê essa reintegração, né, desses dois países em relação à educação e o conceito, né, que a gente tem de levar essa conscientização em relação à família? Eu acho que eu percebo que a família de imigrantes ele tem uma oportunidade muito grande porque a gente já conhece outra realidade. Então, quando a gente tem com o que comparar, toda vez que a gente tem uma escolha, a gente tem um privilégio. Eu tenho isso muito na minha cabeça. Então, a gente tem um melhor dos dois mundos. A gente percebe o que funciona no Brasil, o que funciona aqui, e a gente faz uma versão que é o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque não tem uma fórmula perfeita, não tem um país perfeito, não tem um povo perfeito. Isso não é da Terra, isso não é daqui. Então, a gente tem vantagens e desvantagens em todas as esferas. Então, eu percebo que aqui, por exemplo, uma coisa que eu gosto na educação daqui, que a honestidade é algo muito valorizado. Então, no Brasil, por exemplo, a gente cresceu com criança colando na escola, a gente colava na escola, dava cola. Aqui, isso, até o nome, eles já falam diferente de colar no Brasil, que é uma coisa meio que básica ou simples, aqui já é cheating, que é trapacear, que é enganar. Então, eu gosto dessas diferenças. A educação do americano, a lei, a introjeção da lei, eles respeitam. O americano tem uma sensação de ordem, porque aqui a lei funciona, você sabe que a lei é para todo mundo, que isso é mais incutido. Então, eu acho bacana. Então, eu acho que tem coisas no Brasil que são muito legais em relação a afeto e tudo, que aqui é mais frio. Então, eu acho que a gente podendo ter a visão dos dois países, eu acho que uma educação internacional ou multicultural é sempre mais vantajosa. Mas eu vejo como integração essas questões de disciplina, de ordem, que eu acho que aqui é mais forte, e a do Brasil, essa, entre aspas, alfabetização emocional. Assim, a gente tem mais intimidade com o afeto, que aqui eles não têm muito, né? Então, mas eu vejo também que a questão do bullying aqui ela é muito mais interessada do que no Brasil. No Brasil tem muita coisa que ainda é permitida, entre aspas, que agora as pessoas estão tomando consciência, que aqui eles já falam há alguns anos. Então, eu acho que nesse ponto a educação, nesse sentido social, tá? Não estou falando de sistema pedagógico e nem de conteúdo, mas dessa parte educacional, do comportamento e das emoções, eu acho que aqui está um pouco adiantado. Muito bom. Gente, para quem quiser entrar em contato com essa profissional fantástica e também adquirir, né, saber como pode adquirir aí o livro How to Empower Your Kids, que é o maior sucesso aqui nos Estados Unidos, entre em contato, mande um inbox para ela, mande uma mensagem pelo próprio Instagram, @DaniBastosLifeCoach. E ela vai conversar com vocês e dessa forma vocês podem também adquirir esse material. Em breve o material vai estar no Brasil. Bom, as pessoas já estão cobrando, viu, Dani? Como é interessante, né? Desenvolver um trabalho voltado, né? A informação, educação, conscientização, cultura. Isso é muito bom. E você, na área do jornalismo, né, como porta-voz de uma comunidade brasileira, você acaba abraçando pessoas que vêm atrás de você de toda parte do mundo, né? Então, assim, é muito gostoso, é muito fantástico. Parabéns pelo seu sucesso. Gente, eu sou, assim, falar da Dani, né? Falar dessa mulher. Imagina, né? A Dani, né, o referencial que ela tem na vida de muitos aqui e, com certeza, muito aplaudida. É uma mulher premiada com palestras também, uma mulher que dá palestras para salão, assim, para mais de 350 pessoas. É uma sala cheia de pessoas bombardeando a Dani em perguntas, todos interessados, né? Como melhorar a sua vida, né? Como ter uma qualidade melhor, né? Levar para dentro da sua casa
né? Esse respeito, entender o seu filho, a sua filha. E sabe o que eu acho mais legal nisso tudo, gente? É que é independente de religião, independente de processo político ou de orientação sexual, sabe? Esse respeito é para todos. Nós nascemos para sermos respeitados, né? E essa mensagem que essa profissional passa é muito bonita e muito interessante. É por isso que eu aplaudo de pé. Parabéns, Dani, sucesso. E eu não vou terminar essa nossa live, claro que vocês sabem, né? Que eu não vou deixar a Dani escapar da nossa rapidinha. Vamos lá? Vamos lá, Dani. Eu falo uma palavra e você já está acostumada já com isso. Vamos lá. Um lugar. Miami. Um momento. Nascimento da minha filha. Da Cor. minha primeira filha primeiro, né? Eu sou a primeira filha, ok. Cor. Vermelho. Sentimento. Alegria. Medo de. Morrer. Uma vontade. Atender todo mundo que eu puder. O máximo possível. Família. Tudo. Educação. Fundamental. Música. Para dançar. Arte. Essencial. Se não fosse jornalista, life coach, escritora, você seria? Atriz, eu acho. Uma palavra que defina Dani Bastos. Leveza. Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bom. Que essa inteligência, né? Essa energia continue aí agindo na sua vida e te deixando cada dia mais inspirada e que você continue sendo essa fonte de inspiração para muitos que te seguem, que te procuram e esse trabalho que você vem desenvolvendo com muita excelência atraga mais sucesso. É o que eu posso te desejar, né? É aquela velha história, né? A vida, né? O nosso dia a dia são feitos de capítulos, né? E nós temos a chance, gente, em escrever capítulos maravilhosos, capítulos diários desse livro louco que se chama Vida. Isso, minha amiga, você vem fazendo muito bem. Com uma família muito bem estruturada e uma família que dá gosto de ver. E você, a partir, né, da sua casa, você começou a levar para outras pessoas, né, o como é importante descobrir dentro de casa essa felicidade que mora em nós. Parabéns, Dani. Obrigada, querido, obrigada. Um beijo para todo mundo que participou. George, muito obrigada. Só você com essas palavras gentis e generosas. Precisa de um coração desse tamanho, um talento desse, né, para a gente apreciar. Muito obrigada pelo seu serviço à comunidade brasileira há tantos anos. A forma como você interage, como você une as pessoas é inspirador. Muito obrigada por ser essa referência, viu? E muito prazer de estar aqui com você. Obrigada de verdade. Obrigado, Dani, obrigado. Olha, me sinto feliz por suas palavras e é aquele ponto, né, gente? Independente da área que a gente segue, o que seríamos de nós, né, se a gente estivesse hoje aqui vivendo, a não fazer pelo menos assim um pouquinho, né, da diferença na vida de uma pessoa, né? Então, esse é o nosso papel, né? Esse papel de conscientizar, mas conscientizar de uma forma cristal, sem machucar ninguém, né? Eu acho que é por aí. A gente pode educar sem bater, sem brigar, né? E o como é importante ter jornalistas, professores, né? E nós passamos a ser educadores diários, né? Até mesmo de nós. Quando a gente se olha no espelho e vê que essa mudança, né, começa na gente. Isso aí é muito legal, né?
esse estudo na área da psicologia. Você sabe, nós estudamos jornalismo, né? E eu tive também a oportunidade em estudar, né, fazer o curso de letras, onde a gente se aprofunda um pouco, né, na área da psicologia. E depois que eu tive a oportunidade de fazer, né, aqui fora, né, mestrado em psicologia na área da educação, a gente acaba vendo de como é importante nós, como educadores de forma geral, né, de como a gente faz a diferença daqueles pequenininhos, né, que olham para a gente e tem essa inocência, né, de agir por impulso, por não saber o melhor da vida ou o pior da vida. Então, é essa relação de respeito que você, como uma profissional, uma colega de trabalho, você vem desenvolvendo com muita excelência, e é por isso, Dani, que você é premiada e é esse sucesso. Parabéns para você e que você continue assim, né? Eu tenho muito orgulho e é um prazer para mim, é um prazer para o George em fazer parte do mundo de Dani Bastos. Muito obrigado. Um beijo para você e para todos vocês que sempre estão aí seguindo, deixando seus comentários. Obrigado pela sua audiência. E toda terça, bom, nessa quinta-feira eu também vou fazer uma live. Sábados também tenho live. E quero agradecer a todos vocês pela audiência. E sucesso a todos vocês. Deus abençoe a todos. Dani, beijo, muito obrigado. E que você siga trilhando esse caminho onde é um referencial para muitos que te aplaudem. Parabéns para você. Um beijo grande. Vejo vocês em breve. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert Talks.